Então, boa noite a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui recebendo todos vocês e é uma grande alegria estar recebendo o Jaime para vir compartilhar conosco da sua sabedoria. E antes de introduzir Jaime, eu quero falar um pouco da Unipaz. A Unipaz, no Brasil, ela começou, entrou em funcionamento em 1987. Ela foi concebida em 1986, 87, quando Pierre, Jean-Yves Leloup e Monique Toenig, que são três franceses, que resolveram trazer a Unipaz para o Brasil. Antes a Unipaz funcionou na França e estava passando por um período de desafios. E aí surgiu essa ideia de criar uma Universidade da Paz no Brasil. E foi realizado um congresso holístico e foi dado início a essa trajetória da Unipaz, que neste ano completa 38 anos. Nós, aqui na Unipaz Pernambuco, nós iniciamos em 2000, 2001 e estamos até hoje, lidando com os desafios, com toda essa responsabilidade de disseminar uma educação para uma cultura de paz. E os encontros transdisciplinares, eles são, assim como que um portal onde a gente reúne pessoas que compartilham dos seus saberes, nessa saberes que estão incluídos nas áreas que nós trabalhamos na nossa educação para a paz, filosofia, artes, ciências e tradições espirituais. E pessoas que vêm aqui também para conhecer ou para se encontrar mesmo nesse universo de compartilhamento de saberes. Jaime, é uma alegria muito grande receber você. Eu me lembro que eu conheci Jaime faz muito tempo, eu não me lembro o ano, mas foi no Banco Central. Eu trabalhava no Banco Central e Jaime foi lá proferir uma palestra sobre o perdão. Foi belíssima a palestra. E depois eu conheci a Grace lá no trabalho no Libertas. E Jaime é um parceiro nosso na Unipaz, já esteve conosco, facilitando o seminário e sempre trazendo essa sabedoria na sua área de conhecimento. Então, seja muito bem-vindo, Jaime. Está com a Eu, palavra. obrigado. Eu agradeço essas palavras gentis, delicadas, Maria do Rosário, e quero dedicar esta fala, esse espaço e essas palavras e esse compartilhamento a você, ao Durão, ao Pacífico, que estão levando esse coletivo aqui em Pernambuco de uma maneira muito brava. E, e, e quero, assim, trazer que, junto de vocês três, eu gostaria de incluir Pierre Weil, eu gostaria de dedicar a Pierre Weil também, e a sua visão do infinito e do cosmos. Me encanta esse olhar dele para o infinito e para o cosmos, quando ele busca trazer para as pessoas, para a educação, enfim, para a vida, esse olhar além, sempre esse olhar além, né? Então, eu quero convidá-los a
colocarmos, quem puder, quem não puder, fique onde está. As duas plantas dos pés no chão e adentrarmos esse lugar que existe no cosmos, que é o silêncio. Então, nós podermos imaginar que estamos no alto de uma montanha, observando os pensamentos como se fossem carros ou carruagens de uma caravana passando lá embaixo. E a gente só observa. Depois, além da observação, a gente vai observar a respiração. E, em terceiro lugar, e ao mesmo tempo e simultaneamente, nós vamos observar os batimentos cardíacos, a pulsação cardíaca, né? Ou na palma da mão, no pulso, nas veias do pescoço. A gente só escuta o coração pulsando. Observar, então, os pensamentos, a respiração e os batimentos cardíacos. A gente vai ter uns 3 minutos. Então, quem quiser, os olhos fechados ou semicerrados. Boa noite, Jaime. E bem suavemente vai abrindo os olhos. Boa noite, Lulu, bem-vinda. Recebemos o teu carinho, o teu boa noite. Muito bom. Lulu vem de Petrolina. Muito bem, Lulu. Seja bem-vinda, Lulu. Assim, vamos só dar uma espreguiçada, né? Alonga, estica. Isso, isso. Acho que nós podemos unir este espreguiçar de novo, Durão, e aí nos cumprimentar uns aos outros com as axilas. E aí a gente cumprimenta, boa noite, com as axilas. Isso, isso. Ah, ok. Quando eu convido vocês para levantar os braços e nos cumprimentar com as axilas, é que nós vamos trabalhar hoje, vamos passear, ter um momento pela fáscia. Depois nós vamos conversar sobre a fáscia um pouco mais detalhadamente e fazer alguns exercícios de fáscia que tem a ver com o tema dessa noite, né? do envelhecer e conexões. Mas eu queria antes deixar uma sinalização sobre o silêncio que acabamos de fazer. Eu gostaria de deixar a recomendação do silêncio no cotidiano, no dia a dia, como breves momentos de meditação. E esse olhar para dentro, a busca desse olhar para dentro, poder nos acalmar e nos trazer
mais serenidade para o dia a dia, para o cotidiano, para o nosso organismo, para o corpo, para o funcionamento corporal, né? Então, eu gostaria de convidar vocês, inicialmente, para nos reunirmos em grupos de 4 pessoas. Nós vamos, a gente vai para uma sala, seremos 4. Vocês, cada grupo vai ter 20 minutos, vão ser 20 minutos o tempo, para uma troca, um diálogo. Eu vou dizer, são 2 questões. Após o diálogo, nós retornaremos para uma troca no grupão, no grupo todo, do que foi dialogado em cada grupo. Não precisa isso tudo muito na essência. Vocês não precisam escrever, não precisa. É uma conversa e depois devolver o que foi conversado. Cuidem do tempo. Eu gostaria de deixar esse registro do cuidado com o tempo para a primeira pessoa não ter um tempo e falar muito mais que a quarta pessoa do quarteto. De acordo? Ok? Então, só esse manejo do tempo para ser equilibrado para todas as pessoas poderem ter acesso ao mesmo tempo. As questões são as seguintes: a primeira é: quais as crenças familiares, as crenças que havia sobre o envelhecimento, sobre o envelhecer em nossa família? Que crenças nós trazemos, ouvimos, escutamos, né? Vivenciamos, né? Quais as crenças? E depois, como você está se sentindo no processo de envelhecer? Como esse processo está tocando você? Como que você se sente movida, atingida, tocada pelo envelhecimento, pelo envelhecer? Está claro? 2 questões. Primeiro, as crenças familiares. Segundo, como nos sentimos nesse processo que estamos todos vivendo, todos e todas. Ok? Vou distribuir em 5 salas. Vou fazer a distribuição em 5 salas. E se por acaso ficar uma pessoa a mais em alguma sala, vocês não se preocupem. Um abraço também, obrigada. Vamos lá, pessoal. Quem gostaria de iniciar? Eu posso iniciar, Afonso, aí tu me ajuda. Tá. Não, assim, eu acho que o nosso grupo foi bem, em síntese, eu acho que a gente falou um pouco da perda de autonomia, né, que existia do ponto de vista físico, né, pessoalmente cada um falou um pouco das crenças familiares, né, e aí é uma coisa mais pessoal, mas de maneira geral, essa coisa da perda da autonomia, como está vivendo o processo, a perda da autonomia, mas ao mesmo tempo uma possibilidade muito grande de renovação, né? Eu acho que todo mundo num processo de aprendizagem, né? Talvez de um alinhamento maior com sentido, com propósito, com aproveitar esse momento, né? Para de repente atuar numa área diferente, aprender um monte de coisa nova, né? Que foi o que a gente estava. Então, acho que tem esses dois aspectos. A percepção da mudança do tempo, da mudança física, né? Ao mesmo tempo, a gente falou um pouco daquilo que não muda, daquilo que não nasce, daquilo que não morre. Como é que a gente pode se conectar com essa dimensão do sagrado, do eterno, que parece realmente gerar uma revitalização, né? Inclusive da consciência Completa. Enfim, a gente falou sobre isso, não foi, Mércia? E Foi. Afonso e Lucelli, Luceli. Luceli.
que mais, Afonso? Tu queres, e Messi, querem colocar algum ponto? Muito obrigado, Sérgio. Foi ótimo. E bem na essência, bem na essência. Vamos seguir nessa direção. Próximo grupo, então. Tem uma sequência? Não, Um, dois, espontâneo. três, não? Espontâneo, livre. Então, nós não conseguimos fechar o grupo 3, do qual fiz parte com Ana, Rosário e Norberto. Tiveram duas pessoas que entraram, mas saíram. Eu não consegui, nós não conseguimos conversar. Bem, gente, eu anotei alguma coisa, mas também para ser mais objetivo, a gente viu uma clara diferença. Assim, para mim foi uma surpresa muito grande e boa a família de Rosário, a natalense, que ela diz que ela teve um exemplo maravilhoso de suas mães e tias que sempre trabalharam, nunca deixaram de trabalhar e de ajudar, e sempre foram longevas. Me parece que uma tia dela, uma avó, chegou a mais de 100 anos. Quer dizer, isso para A mim minha foi mãe. muito lindo, porque isso não aconteceu na minha família e nas outras que eu vi de Ana e de Norberto. Isso não aconteceu. As pessoas tinham, sabe, uma dificuldade com envelhecer. E realmente eu perdi meu pai muito cedo. Papai tinha 67 anos, agora minha mãe foi a 94. E mamãe era uma pessoa muito ativa. Ela já na época, ela nos deu realmente uma ideia de que tem que se cuidar. Então, essa questão do cuidar integral, que eu só via ter acesso a isso quando entrei na Unipaz, no 2000, a você entender-se como ser único, de corpo, mente, sentimento, espiritualidade, quer dizer, isso era nem se cogitava. A questão do cuidado com a alimentação não se tinha. A questão da relação com a espiritualidade era uma coisa muito dogmática, muito religiosa, né? Assim, de dogmas, de tabus, de igrejas bem definidas. Então, eu acho que houve uma mudança muito grande da geração de meus pais para a minha geração e agora para a geração dos meus filhos e netos. Há uma visão, eu reputo assim, muito diferenciada. Porém, eu faço uma questão de ressaltar, e Norberto fez isso no grupo, a diferença realmente quando a gente encontra um grupo e realmente trata dessas coisas, como a gente teve a sorte de encontrar o Unipaz, de trazer realmente uma visão diferenciada de vida, né? De vida, não essa vida que nos é ensinada aí nas escolas universitárias, mas uma vida de serviço, de amor, e isso traz uma diferença enorme dessa visão de vida de a gente ter e poder, né? E eu sinto isso em relação às pessoas da minha família que não tiveram acesso a essas coisas. E realmente aí eu reputo isso mais sofrimento, menos sofrimento, ou mais alegria, mais prazer em viver. Então, foi uma tônica. Todas as pessoas do nosso grupo hoje estão pensando em nunca parar, em sempre trabalhar, em sempre estar buscando coisas realmente que tragam significado para a vida delas. Gente, ajudem. Obrigado, Durão. Muito bom. Gente, nosso grupo foi uma surpresa muito agradável, mulheres incríveis, mulheres que estão encarando a chegada da velhice de forma muito positiva, que não aceitam parar, que não querem estacionar, mulheres que estão com novos projetos, pessoas que estão se recuperando de saúde e já com novos projetos, sabe? E quanto às lembranças familiares, foram poucas. Normalmente, a velhice na família da gente
das meninas foi vivida, a velhice foi vivida de forma natural e não houve assim uma lembrança muito, vamos colocar, muito diferente entre todas. No meu caso, eu falei que a minha mãe foi até 87 anos resolvendo tudo que ela queria comprar, tudo que ela queria pagar, sem interferência de ninguém. A gente levava no banco, ela sacava, ela resolvia a vida dela até 87 anos, viveu até 91 e só parou essa autonomia quando ela teve realmente muito doente e não pôde mais fazê-lo. Mas, então, a ideia que eu tenho da velhice é isso, de autonomia, de buscar superar, como uma das meninas colocou muito bem, a gente não está ouvindo bem, a gente precisa colocar um aparelho de ouvido. Pegar aquilo que a tecnologia tem para nos ajudar a viver melhor com a velhice, sabe? Se eu preciso de um bastão, eu vou andar de bastão, porque eu não quero ficar sentado, eu quero continuar. Então, isso também é muito importante, de você dizer assim, chegam algumas limitações físicas, mas eu posso usar o que existe na tecnologia para ter uma vida física mais, vamos dizer, mais proativa. É, e foi isso que nós tivemos essa visão. Também, uma das dificuldades maiores que o grupo viu é o preconceito, né, o preconceito que ainda existe, né, de que o velho chegou a certa idade, ele não tem mais o que acrescentar, até dentro das próprias famílias, muitas vezes isso acontece, né, acontece comigo, né, muitas vezes assim, porque você já é velha, né? E quando a gente escuta isso, é como se a palavra velha fosse usada como um termo pejorativo. E a gente não pode aceitar, né, que esse etarismo, né, parta, às vezes, muitas vezes, do próprio idoso, do próprio velho, de dizer assim, porque eu não posso, eu não vou mais, não quero mais estudar, não quero mais continuar. Então, a gente também tem que estar se policiando para que a gente mesmo não entre nessa, vamos dizer, dessa forma que a sociedade ainda enxerga a velhice. E foi isso. Obrigado, Rosa. Muito bom, muito bom. E eu quero convidar as pessoas dos grupos que vão falar agora para continuarmos na essência, buscando ir na essência, bem curtinho para dar tempo de tudo, porque ainda tem exercícios, tem uma pequena partilha e aí bem na essência. Vamos lá. Pode ir, Rosário. O som, Rosário, o som. O nosso grupo, o grupo 1, sala 1. Então, voltando para a questão da essência, o que eu vou ressaltar, e aí eu peço às minhas amigas para complementarem, é exatamente isso da importância, né? Eu ressaltei muito a importância desse chamado de o envelhecer está colocado com a letra S, não é um outro envelhecer, é um envelhecer voltado para a essência. E a importância dos vínculos, das relações, das conexões. Então, no meu caso, eu registrei muito essa questão de me sentir bem nesse envelhecer, nesse momento, nessa fase da vida. E também, assim, o registro das duas outras amigas também foi nesse sentido, de se manterem ativas, se manterem participando, né, desse fluxo da vida. Então, o que eu queria trazer era isso. Se as meninas quiserem acrescentar alguma coisa, Rita e Ana. Obrigado, Rosário. Muito bom. E ter ido na essência, ótimo. Muito bom. Obrigado, Rosário. Vamos adiante. Alguém mais? Eu quero registrar que chegou e está conosco Julita Correia Feitosa, de Pernambuco, e que foi
presidente do Conselho Federal de Enfermagem, o que muito honrou os pernambucanos. Então, Julita, muito bem-vinda. Alguém mais a Eu falar? gostaria de falar. Vá, Márcia. Houve uma dificuldade porque eu entrei pelo celular e ficou preso o microfone. Eu clicava, mas não ligava. Então, eu fui jogada para uma sala, mas também não conseguia, e para outra sala também não conseguia. Aí liguei, passei o WhatsApp para a Rosário, para ela me dar o link pelo e-mail para eu entrar pelo computador. Quando eu entrei pelo computador foi quando começou as partilhas, né? Cada pessoa falando. Então, eu vou falar rapidamente de como foi. Eu me considero assim que tanto meu pai quanto a minha mãe, meu pai era aquela pessoa super animado, sempre gostava muito de contar piada. E ele dizia, eu não, se a habitação vai chegar nos 90, eu vou chegar a 150, 200, 90 nunca, nunca. E ele viveu até os 93, sempre com muito bom humor e com muito cuidado em tudo, na alimentação, quando ia ao médico. Uma pessoa muito ligada nessa. Ele ele tinha um conhecimento que já veio com ele, de não se preocupar com pequenas coisas, de ter muita sabedoria diante das situações. Então, ele nos ensinou essa coisa de enfrentar a vida com leveza e de pensar esse envelhecimento como uma forma jovial, como uma forma positiva de enfrentar. A minha mãe, a mesma coisa, ela está com Alzheimer, mas mesmo com Alzheimer, que já está um pouco avançado, mas ela está lúcida, ela conversa, a gente fala uma frase, ela responde com outra frase, e ela está num hotel geriátrico, mas ela, desde o início, ela podendo fazer, ela não quer que a pessoa faça para ela, o tempo todo ela está dando essa lição, quer andar sozinha, quer fazer tudo da forma dela. Rompeu o dentão aqui, que o braço direito não conseguia levantar, ela pega o braço para comer, então ela prefere fazer do que alguém ajude. Claro que precisa de ajuda. Então eu tive essa família que me levou para um envelhecimento saudável. E eu, com 35 anos, eu comecei foi naquela época do Natureba, eu morava no Rio de Janeiro, eu morei lá 19 anos. 17 anos. Então, eu, com 35 anos, passei a fazer a alimentação natural, evitar açúcar, e assim foi. E faço isso até hoje. Para mim, Muito só bem, posso Márcia. dizer que foi tudo ótimo. Tá bom, Márcia. Obrigado e que continue assim, como teu pai dizia. Olha, pessoal, alguém mais? Alguém? Fechamos? Podemos seguir? Eu só Então, quero completar uma coisinha pequena. É que agora eu tive um problema de intestino que durou. Não foi só problema de intestino, é uma coisa do emocional, de tudo ao mesmo tempo. Realmente me tirou de tempo. Agora eu estou me recompondo e recomeçando, com muita força de vontade. Terminei. obrigado, Márcia. Vamos adiante. Então, vejam, o envelhecer, ele é singular, como vocês trouxeram. Vejam, vocês trouxeram que nos grupos foi discutido a questão da renovação, da aprendizagem, da mudança física, da família longeva. Cadê o Sérgio? A família longeva com dignidade. A mãe dizendo tem que se cuidar, aí o Durão diz, tem que cuidar da alimentação, do espiritual, a questão das mudanças de gerações, o grupo buscar grupo que pensa semelhante, como este grupo que está aqui, e aí eu vou falar mais, vou falar sobre os grupos de apoio e a importância dos grupos de apoio, né? Como foi importante na pandemia, todos nós vimos e nos recordamos a importância dos grupos de apoio na pandemia. E nunca parar de buscar foi outro aspecto que veio nos grupos. As mulheres que não querem estacionar e buscam novos projetos, né, Rosa?
a questão do bastão, da bengala, poder utilizar ou os recursos da tecnologia, ou o aparelho de audição, se for necessário, ou o que quer que seja que possa nos apoiar, né? Também foi trazido a questão do preconceito e, muito importante, o preconceito e o etarismo dentro do grupo dos idosos. Isso é algo importante de ser disseminado, né? De ser dissolvido, de ser dissolvido. E a importância de se manter ativa no fluxo da vida. Aí a Márcia traz um pai autodidata com uma profunda sabedoria, com leveza e um olhar de jovialidade para o envelhecimento. Essa simplicidade no olhar, o viver, que nossos ancestrais muitas vezes tiveram e trouxeram e nos legaram. E a gente fica querendo, desejando, buscando legar para as próximas gerações, os filhos e netos, como Durão trouxe. Então, como nós podermos levar para o sistema de educação esta forma mais leve, simples, honesta, digna, né, que recebemos das gerações anteriores. Então, vou continuar. O envelhecer é um processo individual, singular, é uma experiência absolutamente individual. Então, eu creio que seja importante, prestem atenção, antes da gente buscar as conexões, aqui nesta fala, hoje, é nós encontrarmos as desconexões que temos que fazer com essas crenças, muitas delas familiares, que eram limitantes e que diziam, olha, a mulher de 50 não pode mais usar saia assim, você não pode mais ir ali, não pode mais viajar. Como que você vai viajar sozinha? Como que você vai isso, vai aquilo e vai aquilo? Então, todas essas crenças limitantes necessitam ser desconectadas. Muito bem, desconectadas essa tuia, não sei se todo mundo desconectar toda essa quantidade de crenças, nós, então, vamos olhar para as conexões. Desconecta dos hábitos, desconecta das antigas crenças do envelhecer e vamos, então, para os limites do processo de envelhecer que sejam sentidos a partir dos sinais do nosso corpo e não dos preconceitos culturais. De acordo? Então, vamos adiante. Associar a velhice à dor ou a doenças e impedimentos externos não agrega, não soma, não traz nenhum benefício. Dizer, eu estou na idade do condor, eu estou, sabe? Não soma isso. Né? Então, a gente poder escutar os sinais do corpo e seguirmos a partir e com eles, com estes sinais que nossos corpos nos trazem. Então, das crenças familiares, nós podemos fazer uma triagem e selecionar o que é importante para a nossa vida. O que é bom, o que é puro, o que é estimulante, o que tem a ver com a vida, né? E não com o que foi importante para a vida deles, na época deles, no tempo deles. Então, ao proceder essa desconexão, nós nos libertamos de um aprisionamento que, às vezes, pode acontecer quando fomos limitados por preconceitos ou coisas do tipo. E, ao nos libertarmos, nós podermos passar a buscar a autonomia e a independência. Então, nós buscarmos a autonomia e a independência a partir do sentido de nossa vida, da escuta do sentido de nossa vida. Mas essa escuta do sentido da nossa vida
também poder nos trazer as formas, a reflexão sobre as formas como lidamos com a impermanência na vida e como lidamos com a existência da morte. Também são pontos importantes de observarmos, né? Então, assim, nessa questão do envelhecimento, já foi falado aqui, vocês trouxeram, e muito bem. Norberto, nós já vamos fazer isso todo mundo junto, viu? Então, a questão da autonomia e da independência. E eu gostaria de deixar isso assim muito claro, como uma bússola, um farol que possa estar lá nos mostrando a direção, que é a busca da autonomia, e autonomia é a capacidade de tomar decisões por si, enquanto independência é conseguir executar essas decisões. Então, buscarmos autonomia, mesmo que tenhamos ajuda, apoio, mas podermos dizer quero assim, não quero assim, enfim, e a independência e buscar estarmos independentes para ir e vir, enfim. Isso passa naturalmente por uma relação de conexão com o nosso corpo e o organismo. Mas também importa que a gente possa olhar para a conexão com as nossas relações com as pessoas em geral. Criar um ambiente seguro. Vocês, no pequeno grupo, muito provavelmente estavam num ambiente seguro, podendo falar o que queriam, o que quiseram. Falaram, expressaram livremente, porque estavam se sentindo entre pessoas com os mesmos interesses e estavam se sentindo seguros. Esse ambiente seguro. Esse ambiente seguro poder ser criado por nós a cada momento e podermos ser esse ambiente seguro. Nós sermos o ambiente seguro que nós queremos levar para as pessoas. E aí isso envolve os caminhos das conexões. A conexão com o silêncio, com a meditação, a conexão que nos ajuda na busca do eu interior, os exercícios. Eu trouxe os exercícios de bioenergética, falo sobre os exercícios de bioenergética, mas quero falar sobre a fáscia também, que ajudam a sentir e liberar as emoções que vão ficando presas no corpo, aprisionadas no corpo. Né? As emoções mais não as emoções assim não nobres, não é? Menos nobres. Então, o importante, na verdade, é a conexão consigo mesmo. Essa é a conexão conosco, que é a base para todas as outras, pois nos permite compreender que temos necessidade, limite e desejos. Então, nos leva essa conexão conosco a ressignificar a vida e encontrar a fé além da razão. Vou repetir. Encontrarmos ou reencontrarmos a fé além da razão, acima da razão, acima do que lemos, sabemos, conhecemos, e essa fé além. Então, e ela está lá. Pronto. E a partir dessa conexão interna, nós conseguimos nos relacionar melhor com os outros e com o mundo. Então, os momentos diários de silêncio, prestando atenção na respiração e nas sensações do corpo, pode nos trazer a autonomia que permita nós querermos isso ou não querermos aquilo, e a independência de podermos nos dirigir nessa direção. Com ajuda ou não, mas podermos estar nos movendo. Vou repetir. Poder estar nos movendo, com ajuda ou não. E isso pode nos comover.
porque comove-nos, comove, né? Essa busca, essa inteireza na busca, essa dignidade da busca, essa presença, né, na busca. Então, nós podermos estar nos movendo na direção da vida, nessa direção da vida, apesar e através do envelhecimento. Quero deixar a reflexão da importância de fazermos as pazes com a impermanência e tê-la como uma amiga íntima, fraterna, próxima. Nós entendermos que na vida tudo é impermanente e qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e estarmos preparados a partir da meditação, dos exercícios, etc. O olhar do cosmos, acho que é importante, volto a quem dediquei essa fala no início, que foi Pierre Weil, que dizia que tinha uma visão do infinito e do cosmos. E essa visão do cosmos, ela pode nos trazer cosmicamente um lugar do afeto e do amor que Ana Lúcia Faria faz ao trazer a gata dela para junto dela. Então, essas conexões que vão fazendo a gente entender que o amor, ele faz a base, ele une, e nessa união nós podemos encontrar a energia formadora desse cosmos, nesse amor. Mas é importante que nós possamos olhar para tudo e todos. É importante incluir os astros, as estrelas, o Sol, observar o Sol na parte que nos aquece, mas e o Sol acima? Como que é acima do Sol? E como que é atrás do Sol? Então, ter esse olhar para o Sol como um exemplo, o Sol como um modelo. Ele está lá doando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aí, de noite, a natureza serena e devolve para ele toda a doação que ele, no dia seguinte, vai continuar trazendo. Este Sol habita também no nosso coração, ou, analogamente, ele pode ser simbolizado pelo coração. Então, esse coração sede do amor, que tem um ponto lá no coração que amplia o amor para o amor todo e que possa esse amor atingir a humanidade, esse amor que está no coração se assemelha à energia do Sol que vivifica todas as coisas, né? Então, também queria registrar isso e aí deixar essa coisa da doação. Nós somos expertos, nós somos habituados a querer receber, receber, receber. E num sistema capitalista como que vivemos, isso se fortalece muito mais na competição, na disputa, na luta do poder, na busca do primeiro lugar, todas essas coisas que nós conhecemos. Mas nós podermos entrar em contato com essa capacidade de doar e não de receber. Receber, nós já recebemos demais, todos nós nos nossos lugares. Agora, a questão é trazer a mudança para a doação. E aí podemos desenvolver nas nossas vidas práticas de doação cotidianas, com todas as pessoas, todas. O porteiro do prédio, o vizinho, o pescador, todo mundo. Outra coisa que eu queria trazer é nós podermos reconhecer as pessoas novas que chegam todos os dias na nossa vida. Então, eu quero trazer a questão dos sentidos também, o olhar, a audição, a respiração, o gosto, o tato. É importante, no processo de envelhecimento, a gente sair de um lugar burocrático, de olhar as coisas com o olhar de quem enxerga todos os dias aquelas coisas da mesma maneira. Não são, estão mudando. Gilberto Gil escreveu uma música que é O Eterno Deus Mudança. Mudança.
e descobriu que na África tem um deus chamado Mu. Aí ele diz, o deus Mu dança. Então, essa mudança que cada dia traz, nós podemos, então, deixar nossos olhos abertos, livres, sãos, para enxergar a sutileza de cada dia, enfim, e de cada pessoa também. E, às vezes, estão chegando pessoas novas no dia a dia. Hoje, pode ter chegado pessoas novas na nossa vida, e se a gente não perceber, ela passa. Durão, essa coceira é uma graninha que vai entrar. E se chegar essa graninha, aí você vai ter que repartir com o grupo, viu? Porque aí vai ter que dividir com o grupo, Durão. Então, eu gostaria de encerrar agora com uma atividade corporal pequena, que me importa trocar com vocês, que são alguns exercícios de fáscia. A fáscia é o tecido conjuntivo que envolve todo o corpo, todos os músculos, nervos, ossos, todas as áreas do corpo, cartilagens, enfim. E ele é como a casca do gomo da laranja, sabe? Aquela casca que envolve o gomo da laranja. Ou a galinha, quando a gente vai no açougue, a galinha tem uma pele, aquela pele que às vezes se pinça, a pele sobe. Então, nosso corpo é rodeado de fáscia. E a fáscia, ela, ao longo da vida, vai se moldando aos movimentos que nossos corpos vão desenvolvendo. E vocês sabem que a tendência da gente é de, na dor, o organismo contrair. E o movimento da vida, presta atenção, o movimento da vida, segundo o Reich, Ana Lúcia Faria é craque nisso, Cristina Galvão também. Então, a Lulu, a Rita, enfim, todas essas pessoas que caminham, a Julita sabe disso, todas as pessoas que vivem o trabalho corporal, vocês da Unipaz, todos nós sabemos que o movimento da vida é um movimento de contração e expansão. Este é o movimento da vida. Contração e expansão. Contração e expansão. Contração e expansão. É o movimento do coração, é o movimento do pulmão, mas é também o movimento do noite-dia, inverno-verão, lua nova, lua cheia, maré vazia, maré cheia. Esse é um movimento da vida. Mas quando a dor e o sofrimento batem no corpo da gente, no ser da gente, a tendência é contrair. E, às vezes, fica-se na contração durante um tempo longo e se demora a voltar à expansão. O trabalho e os exercícios da fáscia têm esta intenção de alongar o organismo todo. Eu quero pedir para vocês, por favor, abrirem as duas palmas das mãos e expandirem na direção do teto e do céu. Mas levem elas lá para cima. Estica, 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 alonga, puxa, faz elas se alongarem ao máximo, como nunca foram alongadas. Ok? Respira aí e volta. Relaxa, 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 relaxa. Este é o trabalho da fáscia, que a sugestão que eu quero deixar com vocês é nós fazermos com relação a todo o corpo. Então, por exemplo, sabemos já que os dedos dos pés, gostaria que vocês colocassem os pés, as plantas dos pés, no chão, se possível descalço, quem puder, e aí tenta segurar ao mesmo tempo o dedinho do pé, os dois dedinhos dos pés e os dois dedões dos pés agarrando o chão ao mesmo tempo. E aí sente o calcanhar no chão. Sente o calcanhar, o dedinho e o dedão. Crava no chão
e sente a sensação de enraizamento, a sensação de estar com os pés no chão. Agora, percebam, quando nós fazemos excessivamente o movimento de contrair os dedos dos pés, essa contração dos dedos dos pés pode subir até o vestibular, que é essa área do ouvido, e promover e provocar tontura no idoso. Episódios de tontura que, às vezes, não são localizados, podem ter a ver com esses pés que, às vezes, têm seus dedos muito juntos e não tivemos o tempo na vida de poder trabalhar esse tipo de exercício. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão que todos os dias a gente, ao acordar ainda na cama, que a gente abra os dedos dos pés, abra os dedos das mãos, possamos promover este exercício cotidiano de abertura das extremidades através dos dedos. Outra coisa que eu gostaria de deixar com vocês é o ato que eu quero finalizar o encontro hoje, de torcer. Eu gostaria de que refletisse sobre o ser com S maiúsculo. Então, torcer. Vamos lá, Sérgio. Então, a sugestão é: sentem na ponta da cadeira com conforto e segurança. E aí nós vamos torcer o ombro, o abdômen, o quadril e a cabeça, buscando olhar lá atrás. Mas não é olhar para trás levando o corpo todo. O quadril, os dois isquios, os ossinhos, estão na cadeira. Diga, Julita. Depois eu quero dar uma palavra, que eu cheguei atrasado na palestra. Tá, tudo bem, tranquilo, Julita. Tu vai ter. Então, gira. Agora, a pelvis, os quadris, os iscos ficam com aderência na cadeira. Aí gira para um lado e gira para o outro, devagar e suave. Bom. E agora, nesse giro, olha para o teto, leva essa região do queixo lá para cima. Isso, Afonso. Leva o queixo lá para cima e gira devagar. Gira, isso. Ok, volta, suave, devagar. Eu iniciei convidando vocês para nos saudarmos com as axilas. Eu gostaria de encerrar nos saudando com as axilas e alongando as fáscias dessa região que muitas vezes fica contraída também. Abre, gira isso, gira e despede um para os outros dessa maneira. Isso. E aí eu gostaria de entregar a palavra para quem queira, com uma palavra ou uma frase curta, expressar como se sentiu aqui, agora à noite, com este grupo, com essas pessoas. E assim eu me despeço com muito carinho de vocês, com muito carinho por Rosário, Pacífico, Durão, com essa gentileza de vocês com o Libertas, com esse carinho de vocês tão humano, tão esperançoso, né, no que venha na frente, através desse movimento transdisciplinar de vocês. Eu gostaria de dar a palavra para a Julita, bem na essência. Julita tu te coloca, Julita, e depois, quem quiser, diga ou expresse como se sentiu aqui. Bem, eu tive muito interesse em ouvir a palestra, participar desse grupo de trabalho, mas houve realmente um empecilho que não deu certo eu chegar, mas eu cheguei. Eu gostaria de dizer
né, da minha experiência enquanto pessoa idosa, e que hoje eu ainda estou na ativa, ainda participo de eventos, ainda contribuo com o meu conselho regional, e eu, esse ano, completarei 88 anos. É uma idade que ninguém me dá, nem eu sinto que tenho muito menos pela minha força, pela minha disposição, pela minha garra em trabalhar, em tomar conta de casa, em resolver problemas, em viajar, em dirigir ainda. Então, tudo isso eu faço já me aproximando dos 90 anos. E faço isso com muita alegria e faço isso com muita força de chegar até mais, né, na frente. Tem um Julita, médico, hum, não, termine. tem um médico cardiologista que eu estava frequentando e ele disse a mim que a meta dele de vida era 110 anos. Aí eu fui e disse, ô doutor, eu acho que eu vou lhe acompanhar, eu acho que eu vou também querer essa meta. E ele achou graça. Então, eu quero viver enquanto eu estiver bem, enquanto eu tiver coragem, né, para continuar na luta da vida. E, se Deus quiser, eu terei ainda um bocado de tempo Bem, para conviver conosco, com vocês, bem, com a gente, com nós ok. todos. Julita, muito obrigado pelo teu depoimento. Eu quero pedir licença para você para dizer Hum, que eu vou conversar com o Rosário, com Durão e com Pacífico, para juntos te convidar para o programa aos teus 100 anos. Então, quando você fizer 100 anos, eu gostaria é. de pedir para os meninos da Unipaz para você voltar aqui e nós todos juntos fazermos uma reunião de avaliação de como você está indo, viu? Para continuar, para seguir. Isso aí, para seguir, com certeza. Obrigado, Julito. E Faltam aí, só 12 anos, faltam só 12 anos, né? vai, Com 12 anos passa rápido. pronto. Ok, quem mais? Por favor, bem na essência, uma frase, um parágrafo, jamais um capítulo. Vá, Norberto. Gratidão, Jaime, a você e a todos. Eu estava hoje de manhã, eu tinha esquecido, fazendo quando você me mandou, eu falei, nossa, vou terminar o dia nessa alegria. Gratidão. Gratidão também. Felicidade em rever você, Jaime, e o pessoal, inclusive, da Unipar, né? E Serginho. Gratidão. Muito bom. Bom, Gostaria também da minha. vou correr para agradecer, para dar tempo. Eu queria só dizer que estou fazendo o possível e peço a Deus é que a morte possa me encontrar vivo. Porque se eu morro antes, numa cadeira, numa cama, e não tenho exatamente a dimensão do que é estar vivo, preferia morrer com a morte, me encontrando vivo. Muito obrigado. Gratidão enorme, prazer em vê-lo, Jair. Obrigado, Norberto. Gostaria de dizer que estou muito feliz, tá? Meu coração está alegre de encontrar pessoas que eu me sinta pertencente a esses pensamentos. Muito obrigada. Obrigado, Rosário. Gratidão também, muita gratidão e alegria. Bom Eu dia. eu quero agradecer a partilha, foi um prazer estar essa noite com vocês. E é muito bom a gente poder estar no grupo de iguais. Isso só nos fortalece. Obrigada a todos. Eu quero dizer para vocês que esse momento está sendo muito especial para mim. Conforme eu falei no início, eu passei agora uma situação bastante difícil com esse problema do intestino, que me tirou que me puxou 6 meses assim.
uma dificuldade grande, mas agora, nesse momento que eu estou saindo e já me ampliando, né, vem esse momento de hoje para sentir essa leveza, essa paz, essa sintonia, esse encontro com o ser de uma forma bastante profunda. Só posso agradecer a você, Paulo. É Paulo? É, Como é teu nome? é Jaime. Jaime, desculpe. Não, Jaime realmente me encheu de paz, de alegria, de vida. É vida. E é isso que eu estou precisando no momento. Eu estou já me recuperando, mas você ainda deu mais uma chance aí. bem, E Beto. quero agradecer também a Rosário, a Durão, a Pacífico, a Norberto. Inclusive, hoje, eu tive que, na hora que entrou no ar, eu tive que sair um pouco e terminar uma coisa na cozinha e não falei com vocês. Mas gratidão a todos. Rosa, Jaime, abre, Rosa. muito Vai. grato estar aqui, viu? E para minha leveza, gratidão e alegria. Esse encontro. Queria Obrigada, agradecer, Jaime, Durão. obrigado. Ótimo te rever e, Durão, obrigado pelo convite, hein? Durão, obrigada pelo convite. Né, Jaime, muito obrigada. Foi bom sobrando, como diz na minha terra. E estou super feliz de ter conhecido mais próximo também as meninas ali da salinha. Espero que a gente volte a se encontrar todos e todas. Muito obrigada. Gostei muito de lhe conhecer, Rosa. Eu estava aqui tentando lembrar de onde. Eu acho que foi da meditação lá de Cundurão, né? Sim, Na sim, meditação. exato, Foi de lá que eu te vi. Amanhã é dia, viu? Tá joia. Adorei, Jaime. Muito bom. Como sempre, a gente sempre aprendendo com você. Só aprendendo. Mas eu lembro que estudei lá no Libertas que a inteligência é uma das coisas que não para. Ela continua sempre tendo que aprender, sempre crescendo, enquanto o resto pode cair, mas a inteligência está em alta. E aí a gente está sempre tendo que aprender e enxergar esse outro que a cada dia chega em nossa vida. Um beijão para todos. Jaime, obrigada pelo convite, pela lembrança de mim, e eu aguardo o convite para entrar nesse grupo, viu? Eu estou querendo mesmo me movimentar, me participar, continuar com a cabeça voltada para coisas novas e coisas boas. Muito bem, Julita, e eu quero te incentivar a conectar com Durão, com Rosário e com Pacífico para vocês, porque esse é um movimento que ele é sadio crescer. É importante que cresça, é bonito e bom que cresça. Então, esse movimento poder ser vivo e nós todos, cooperativamente, poder participar desse movimento, agregando pessoas, trazendo pessoas, convidando pessoas. Olha, as enfermeiras do estado de Pernambuco adorariam estar aqui e estar nas atividades, nas palestras, nas meditações. Então, isso é como uma atividade de política pública, é saúde pura. Então, eu recomendo realmente, Julita, conecta com eles, conecta com a Unipaz Pernambuco e temos já um encontro marcado quando te tornares centenária para celebrar todo mundo juntos aqui. Maravilhoso! Jaime, Alguém mais? Fala, Lulu. Jaime, Ah, eu quero agradecer o convite, né? E agradecer a todos e todas que estão aí, né, pela partilha. E muito grata, sabe, das experiências trocadas, muita reflexão também. E é isso. No próximo, talvez participe mais, né? E é muito bom o movimento cresça, viu, Jaime? É necessário, sabe? A gente precisa sair, assim, eu digo da invisibilidade, sabe? Porque eu
Você sai da faculdade agora e uma das questões que ficasse mais um pouquinho seria pegar projetos nessa área do idoso, sabe? Porque o Brasil está ficando muito idoso e eu não vejo nenhuma política, as políticas públicas nem se falam sequer, não dá, ninguém, não é prioridade e a gente precisa fazer isso, fazer ser prioridade, sabe? Porque cada vez mais aumentando mais, eu fico olhando assim, algumas situações que eu vejo, meu Deus do céu, sabe? Já é necessário esse movimento andar por vários lugares. Olha, a gente passar, a gente tem que começar a colocar as questões do preconceito, das discriminações e outras questões mais. E juntar com outros órgãos, outras entidades, para que a gente possa ter questão das as políticas públicas sendo voltadas e respeitadas. Porque não se fala, cria um programazinho ali, do idoso, só pode ser que tem um programa do idoso, acabou, idoso, entendeu? Então você não serve mais. Quanto tempo para contribuir? E a economia gira hoje, principalmente em torno do idoso, que é o que se aposenta, que está o dinheiro nesse salário mínimo, que está sustentando neto, sei mais quem, sei mais quem. Então, isso rende dinheiro, sabe? E nós ficamos a mercê. Então, assim, eu digo nós, porque eu já estou entrando também nessa fase também, né? Embora eu sou muito atrevida também, sabe? Sou pauleira também, né? E eu não tenho muito o que fazer. E meu próximo projeto, eu não sei aonde nem como, eu estou descansando um pouco para sair agora, eu vou transitar nessa área, as políticas públicas, para ver em todas as áreas, na educação, na saúde, na cultura, né? Você da cultura, que é a parte artística, a gente tem muito também, participa também da questão artística, que é muito bacana também, e a gente vai levando, cada um vai passando a semente para onde passar, e se Perfeito. agregando a outras entidades, que a gente sozinho também não vai, né? E Perfeito, é isso. Lulu. E você é uma artista, eu te reconheço como artista, então acho que pode ser muito importante tua contribuição para os artistas, tua sensibilidade. Rita está aqui de prova comigo que te reconhecemos a artista que tu é, a intelectual, mas a artista também. Então, Uhum. te une nesse movimento também e vamos levar o benefício para as pessoas. Na verdade, é isso que nós temos que fazer. Sim. Ok, pessoal. Alguém mais gostaria de. Só agradecer, Jaime. Muito obrigado pelas dicas, pela sua energia, principalmente, viu? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Afonso. Então, posso Ah, falar? Tem mais alguém que quer falar? Pode falar. Eu quero dar uma palavrinha também depois. Então, fale, Pacífico, porque aí depois para a gente fechar. Ou então você encerra. Eu falo, depois você encerra. Você encerra, mas eu quero pedir às pessoas aqui, deixa eu colocar aqui uma coisa. Eu quero pedir para as pessoas que aqui estão, esse é o endereço de e-mail da Unipaz, secretaria@unipaz.pe. Vou pedir também para as pessoas, dentro de sua disponibilidade depois, vocês mandaram um e-mail para esse endereço aqui, com os telefones de zap de vocês, que a gente possa divulgar novos eventos e outras oportunidades vocês possam participar. É só mandar para a secretaria, dizer encontro transdisciplinar e mandar o seu telefone de zap para a gente poder criar um cadastro entre a gente, tá certo? Esse pedido aí. Ó, Carlos. Pronto. Então, Jaime, eu quero agradecer a sua presença, esse belo momento que você nos proporcionou, e agradecer a todas as pessoas que estão aqui também. Foi um momento rico, de muita partilha, no qual todos nós saímos muito mais sábios, né? Cada um aqui trouxe um pouco, né, da sua sabedoria e nós estamos saindo com um ganho enorme. Esse grande poder que tem o encontro, né? Que Roberto Crema fala muito, que nós nos transformamos no encontro. E foi isso que aconteceu hoje com todos nós. Nós mudamos um pouquinho, saímos daqui levando algo valioso. Gratidão.
Eu gostaria que a gente abrisse a mão para fechar, para encerrar, colocasse num ombro, uma mão no ombro, a outra no outro ombro, e aí fizéssemos as borboletinhas esvoaçarem em todas as pessoas que estão aqui, como se fosse um abraço a cada um, a cada uma, e a gente poder encerrar nesse abraço coletivo, cooperativo, carinhoso, afetivo, com vontade de continuar, de não encerrar. Muito obrigado para todas vocês, para todos vocês, que a gente siga nesse caminho da busca da boa vida, do bem viver. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Gratidão, Pacífico. Um prazer estar com todos vocês aqui. Foi uma experiência maravilhosa. E eu vou passar meu e-mail, viu? Foi muito importante para mim. Gratidão mesmo. Até mais. Até Boa mais. noite Muito a obrigado. todos. Gratidão. Obrigado, Durão. Obrigado, Rosário. Vamos nos despedir falando o nome um dos outros. Afonso, Pacífico, Ana Lúcia, boa noite. Obrigada a todos. Maria, Jaime, Roberto, Solange, Mário, Rosário, Marias, Jaime, Luísa, Gratidão, Abel, Jaime. Maravilha, Gratidão. Rosa, Mércia, Rosário, muito gratidão. obrigado, Rosa, Mércia. Dário, Durão, Lourdes, Isabel, Durão, Márcia. Pacífico, Rosário, Norberto, Lúcia, Rosário, Xará. Vou fechar. a todos. Ana, Gratidão. Ah, gratidão. Tchau.